Bom dia, galera. Professor Reinaldo Santana na área de novo, né? Agora para falar de arte com vocês, tá? Visto que o professor Moisés ainda não voltou, né, de viagem, ele está em viagem. Então, enquanto ele não volta, eu assumo tanto redação quanto arte, beleza? Então, como o nosso ensino não pode parar, vamos ver o nosso próximo conteúdo de artes, que é as cores expressam sentimento. Ou seja, a gente vai estudar as cores, né? Porque uma cor, quando a gente vê uma cor, a gente sente uma coisa, quando a gente vê uma outra cor, a gente sente outra coisa. Ah, professor, eu vejo tal cor, me dá fome. É verdade, tem inclusive um estudo sobre isso, né? E é isso que a gente vai ver agora. As cores, de que forma elas expressam sentimentos, tá? Esse conteúdo sobre as cores está na página 15 do livro didático de vocês, livro de arte, beleza? Então vamos lá. A ciência que estuda a medida das cores é chamada de colorimetria, tá? A colorimetria desenvolve métodos de quantificação da cor e estuda o tom, a saturação e a intensidade da cor, beleza? Então a gente acha que a cor só é daquele jeito porque realmente ela é assim. Não, na verdade há toda uma manipulação das cores justamente para elas exprimirem isso ou aquilo. Beleza? Então nada na arte é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo foi levado a ser como é por um motivo, beleza? Então vamos lá, vamos fazer esse estudo das cores agora. As cores são divididas em primárias e secundárias, terciárias e neutras. E há ainda aquelas cores em tom pastel, né, que a gente vai estudar, mas que elas não são exatamente cores, elas são cores existentes só acrescidas de uma pigmentação para elas terem esse tom mais pastel. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Bora lá. Então aqui a gente vai ver, pessoal, as cores primárias e as cores secundárias. Então a união de duas cores primárias vão dar origem a uma cor secundária. Como por exemplo aqui, ó, amarelo e vermelho, a gente vai ter o laranja. Azul e amarelo vai ter o verde. O vermelho e o azul, a gente vai ter o roxo. Então, do cruzamento dessas cores, a gente vai ter as cores secundárias, beleza? Então, duas cores primárias formam uma secundária. E aí, a gente já vai ter uma paleta de cores, né? A gente vai ter uma paleta aqui, um círculo cromático, tá? Esse círculo cromático, ele já vai trazendo cores primárias, secundárias e cores terciárias. Quando é que surge uma cor terciária? Quando uma cor primária se junta com uma cor secundária. E aí surge uma terceira, que é a terciária, tá? Por exemplo, a gente tem aqui as cores, o amarelo e o verde, né? O verde já é uma cor secundária. E a gente tem o amarelo, que é uma cor primária, com o verde, que é uma cor secundária. A gente vai ter um amarelo esverdeado com uma cor terciária. Aqui, por exemplo, o vermelho, que é uma cor primária, com a laranja, que é uma cor secundária, a gente já vai ter um alaranjado, um vermelho alaranjado. Como aqui também, violeta mais vermelho, a gente vai ter um vermelho arroxeado. Violeta mais azul, a gente vai ter um azul arroxeado. E assim por diante. Então sempre que tiver uma cor primária, que ela se juntar com uma cor secundária, ela vai dar uma cor terciária, beleza? As cores complementares são cores que se encontram no círculo cromático em posições exatamente opostas, né? Se aqui eu tenho uma cor, a cor complementar dela vai ser a que está do outro lado, diretamente oposta, tá? Essas tonalidades de cores são as que possuem maior contraste entre si. Vamos lá ver. Então olha aqui, eu tenho o amarelo e aqui o roxo vai ser a cor oposta diretamente a ela. Então, essa cor vai ser complementar a essa vai ser complementar a essa, tá? O laranja, por exemplo, com o azul, o vermelho com o verde. Então, essas cores que são opostas no círculo cromático, elas vão ser complementares. São as cores que apresentam mais contrastes entre si. Por quê? Porque elas são totalmente opostas. Ah, professor, mas de que forma essas cores complementares a gente faz uso? Para que eu preciso saber disso? Olha, isso é muito importante saber, principalmente quem se liga em moda, né? Quem gosta de combinar as cores. E aí eu vou mostrar para vocês uns looks que foram feitos só com cores complementares. Olha só. Tá vendo? Ó, vermelho com verde aqui, que aqui segue o mesmo padrão. Olha aqui, roxo com amarelo.
laranja com azul, aqui o rosa com esse verde mais clarinho. Então percebam que esses looks foram montados totalmente com base nessa teoria das cores complementares, né? Cores que são opostas, mas que justamente pelo fato de elas terem um contraste bem forte, elas acabam combinando e dando uma coloração bem interessante para o visual, beleza? E isso não é só na moda não, galera. Isso é em todas as áreas em que a gente tem o uso da cor. Por exemplo, histórias em quadrinhos. Se vocês forem reparar na vestimenta dos super-heróis, todas, não vou dizer que todas, mas a maioria delas, as cores são complementares, fazendo esse contraste bem forte, né? Agora a gente vai falar um pouco das cores quentes, né? As cores quentes transmitem-nos energia e calor, pois nos lembram o sol e o fogo, por isso que elas estão quentes, né? Elas têm esse tom mais avermelhado, amarelado, alaranjado, tá? São cores alegres, que têm o poder de aproximar as imagens e fazê-las, faltou um acento aqui, né? E fazê-las parecer maiores do que são. São elas, amarelo, laranja e vermelho, com todas as nuances dessas cores. Porque às vezes tem o amarelo que já vai se misturando com o laranja que já vai se... Então essas cores que ficam nesse entremeio, elas também contam como cores quentes, né? Já que elas fazem parte do lado quente do círculo cromático. Olha esse quadro aqui. Tem o verde aqui para quebrar um pouco, mas ele, em sua grande maioria, foi pintado com cores quentes, né? O amarelo aqui, o vermelho aqui, o vermelho bem forte mesmo, a própria roupa delas. Então dá essa ideia de calor, né? Essa ideia de dia ensolarado, né? Diferente das cores frias, por exemplo, olha lá. As cores frias transmitem-nos calma, tranquilidade e tristeza. Sim, tristeza, que é uma cor fria, né? Pois nos lembram água, mar, vegetais, florestas. Essas cores frias têm o poder de afastar imagens e fazê-las parecer menores. São elas verde, azul e o roxo. E todas as nuances, né? Todas as derivações dessas cores, tá? Olha aqui essa imagem, por exemplo, em que de um lado a gente vai ter cor quente, do outro lado vai ter cor fria. Olha como realmente transmite uma ideia de frieza. E aqui não, essa ideia de calor, né? De um dia de verão e um dia de inverno. Até nas próprias imagens aqui, olha, o sol, a neve. Olha como só a cor já dá realmente essa ideia. Então agora a gente vai falar das cores neutras, né? As cores neutras são formadas basicamente pelo preto, branco e cinza. São caracterizadas por apresentar pouco reflexo, energia e baixa intensidade. Diferente das cores quentes e frias, elas não transmitem nenhum tipo de sensação. Então, essas cores neutras, elas são legais justamente para a gente combinar com cores que são muito chamativas, porque elas não vão nem pesar para mais nem para menos. E aí são essas cores aqui, ó. O bege, que é um tom terroso, né? O café, o bronze, o preto, cinza, branco, cinza escuro, azul escuro, claro, rosa suave, azeitona, chocolate. Então essas cores são aquelas cores que a gente diz que elas combinam com qualquer outra cor. Por quê? Porque elas são neutras, elas não pesam nem para o quente nem para o frio. Elas estão ali e são perfeitas justamente para fazer essas combinações. Agora a gente vai falar de cores pastel, né? São cores claras misturadas com branco. É por isso que elas são claras. Então são cores que já existem, né? Vermelho, amarelo, azul. Só que elas são adicionadas da cor branca. E aí elas ficam com aquele aspecto bem clarinho, né? O famoso verde bebê, azul bebê, amarelo bebê, que são cores bem fraquinhas, né? Justamente porque elas foram misturadas com o branco para ter essa tonalidade mais clara, tá? E elas são muito usadas em decoração de interiores, justamente porque como elas têm o branco, então elas ficam uma cor bem suave, bem leve, né? O que combina perfeitamente com alguns ambientes. Olha lá, como nesse ambiente aqui, ó, a gente vê o amarelo, vê o rosa, que era vermelho, mas que foi acrescido de branco, e aí ele pegou essa tonalidade mais rosa. A cadeira verde aqui, olha, o vaso rosa. O quadro ali, aquele G, que era de um tom, acho que de verde ou azul, mas que como acrescentaram o branco nele, ele ficou bem clarinho. Então perceba que o ambiente fica bem claro, porque as cores com branco elas tendem a ficar mais suaves, né?
Outros exemplos aqui, olha, 2 ambientes diferentes, mas fazendo uso também dessas cores em tom pastel, olha lá. Esse amarelo que foi bem suave, o azul ali, o rosa da parede. Aqui já é um azul, mas é um azul pastel também, lembrando esse azul aqui dessa almofada. Então, já que a gente viu agora um pouco do estudo das cores, vocês vão fazer uma atividade, né? Que é fazer uma leitura atenta sobre o estudo das cores, que está no nosso livro, na página 17. E em seguida vocês vão resolver. São 8 questões, leiam o texto, respondam aquelas questões lá, que está tudo certo. Batam a foto, mandem para o meu WhatsApp, que eu considero visto para vocês, beleza? No mais, galera, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.